A cultura do cancelamento nada mais é do que uma cultura que a gente segue reproduzindo mecanismos de odiar uns aos outros. Odiando uns aos outros, a gente emerge ainda mais na cultura da separação e da polarização, tão instigada por governantes, por pessoas do poder, para continuar mantendo a gente o quê? Separado. A cultura do cancelamento, ela ajuda a sustentar um sistema que vibra na guerra, vibra no ódio, vibra na violência. Então nada mais é do que uma violência, uma grande violência numa outra esfera, que não a física que a gente tanto vê por aí. E aí, estudando pro meu livro, que eu tô terminando de escrever agora, eu fiquei refletindo muito, sobre essa história da cultura do cancelamento e senti necessidade de compartilhar um pouco dessa visão e do quanto ela está intimamente ligada à perpetuação da destruição da natureza, mesmo que às vezes isso não faça sentido no primeiro momento. E um texto que me ajudou muito nessa reflexão foi um texto do Charles Eisenstein, que é um cara que eu adoro, que eu vou deixar o link aqui, e que fala sobre a necessidade da gente construir uma cultura de paz, para que a gente sim possa ter uma outra dinâmica de relações e de relações com o planeta. E aí o Eisenstein, ele traz assim uma reflexão que tem reverberado muito em mim, que é o seguinte: o quanto a gente está disposto, real, oficial, a construir uma cultura de paz? O quanto a gente está disposto a abandonar a dinâmica da guerra e da violência nas pequenas coisas do nosso dia a dia? Porque quando a gente cancela alguém, a gente está reproduzindo um ódio sobre essa pessoa. Quando a gente minera, quando a gente usa agrotóxico, quando a gente come uma comida que vem envenenada, a gente está reproduzindo essa visão de dominar, de controlar, de ser maior do que o outro, seja esse outro uma pessoa ou seja esse outro a natureza. Então, quando a gente fala de cultura de paz, que é o oposto da cultura de guerra que a gente vive, a gente vai ter que fazer uma mudança radical na nossa mentalidade. Porque a cultura da guerra, ela tá tão entranhada na gente, ela vem sendo praticada há tanto tempo, que a gente vê o quanto a gente tem a necessidade o tempo inteiro de ter inimigos. Agora a gente está em guerra contra o corona. Antes a gente estava em guerra contra o tráfico. Depois a gente está em guerra contra qualquer coisa que seja diferente da gente ou que ameace a nossa estabilidade. Quando na verdade a gente podia estar pensando assim, o que o corona veio ensinar pra gente? O que a gente precisa transformar para que não tenha mais pandemias como o coronavírus? Quando a gente identifica uma praga na natureza, aí a gente usa um agrotóxico para matar aquela praga. Quando a gente usa um agrotóxico, um veneno, a gente está matando todo aquele ecossistema, todos os seres vivos que mantém aquela terra viva, aquele solo fértil. E a gente faz isso com a natureza o tempo inteiro e nas nossas relações. Então é muito fácil a gente odiar alguém, a gente cancelar alguém e a gente reproduzir, na verdade a gente direcionar esse sentimento que tem todo entranhado na gente de raiva, de ódio, de decepção, de impotência, a gente direciona para uma pessoa, porque ela não foi perfeita, porque ela não fez o que a gente esperava. Mesmo que ela tenha feito uma coisa muito grave, a cultura do cancelamento, ela é uma cultura calcada na cultura da guerra. E por que eu tô trazendo tudo isso aqui? Porque o que eu proponho com Menos um Lixo é que a gente tenha uma visão sistêmica. Então, quando eu falo sobre cancelar uma pessoa e combater o coronavírus, por trás disso tá uma mesma dinâmica de relação. E se a gente quiser mudar o sistema, a gente tem que parar de olhar só para o sintoma, a gente tem que começar a olhar para a causa. A gente tem discutido muito no coronavírus, por exemplo, a vacina, que é super importante. Mas o que a gente tem falado sobre o sistema de alimentação mundial? Cheio de agrotóxico e de violência, que as pessoas consumindo esses alimentos não têm imunidade, sem imunidade elas são incapazes de combater qualquer coisa. Então é esse pensamento sistêmico que está intimamente ligado à cultura do cancelamento. E a gente às vezes não percebe. A gente não percebe que a gente está cancelando o tempo inteiro outras coisas. É claro que tem hora que a gente fala assim, eu quero combater esse sistema. Combater, uma palavra que a gente usa tanto, lutar pelos nossos direitos. Arraigado na cultura da guerra. E aí, será que não existe uma outra forma da gente transformar o sistema? Porque na verdade o que a gente quer é transformar o sistema. O que a gente quer é transformar as relações de poder. O que a gente quer, na verdade, talvez é transformar a dinâmica entre as pessoas para que elas não reproduzam violência. E aí faz sentido a gente cancelar alguém porque aquela pessoa está sendo violenta com a outra? Como é que a gente vai transformar o sistema e criar uma cultura de paz se a gente perpetuar isso? Eu gosto muito quando o Eisenstein fala assim, até que ponto você está preparado e você está disponível e você quer mesmo criar uma cultura de paz? Será que você está disponível e querendo criar uma cultura de paz a ponto de talvez você não ser lembrado? A ponto de talvez você não entrar
querendo lacrar a internet ou se colocar, né, de uma forma, eu sei o que eu estou falando, será que a gente está disposto a fazer isso? Isso é uma pergunta que eu me faço também, o quanto a gente está disposto a não estar certo e contribuir para uma cultura de paz. E aí, voltando para a natureza, eu queria trazer aqui, eu não tenho as respostas absolutas, mas eu queria trazer questionamentos. Por que a gente não se inspira nela? A natureza sobrevive através da cultura da cooperação e não do cancelamento. Está provado por todos os cientistas, pela hipótese de Gaia, que o que gera vida é a colaboração entre as espécies, é a vida em si no planeta. Então por que a gente não se inspira nas dinâmicas da natureza para a gente de fato transformar a sociedade? Porque quando a gente cancela alguém, quando a gente cancela essa pessoa, a gente não está de fato contribuindo para mudar as estruturas dessa sociedade. A gente está trazendo mais ódio, a gente está trazendo mais briga, a gente está trazendo mais polarização e a gente está reproduzindo aquela cultura do oprimido e do opressor que muitas vezes a gente é contra e da qual a gente tem tanta raiva. Quando a gente vê que, na verdade, o que a gente precisa transformar são as dinâmicas de poder no mundo. E aí a gente se sente impotente, então a gente muitas vezes pega essa energia e direciona para uma pessoa, para um caso, para uma coisa que aconteceu. Por que a gente não coloca essa energia toda na construção de um caminho de paz? Por que ao invés de cancelar, a gente não senta para conversar sobre o que a gente não concorda daquele tipo de comportamento e propõe outras alternativas de outras formas? Eu gosto muito quando Gandhi foi tão revolucionário e propôs toda aquela transformação que ele conseguiu na Índia através de um ativismo de paz, um ativismo de não violência. Então o que eu estou propondo é que a gente se inspire mais na natureza e que a gente tente achar saídas e soluções nas pequenas coisas e nas grandes coisas que incomodam a gente através da criação de uma cultura de paz. Porque a cultura de guerra está intimamente ligada à destruição da natureza. A destruição da natureza está intimamente ligada à nossa destruição. Então, para a gente sair desse lugar, a gente precisa começar a ter outros valores, outros comportamentos que guiem a gente. E esses comportamentos, eles começam em reflexões sobre o que a gente não concorda, e aí que a gente possa se aprofundar um pouco mais e como a gente pode fazer diferente. Porque quando a gente cancela alguém, a gente não está mudando um comportamento sistêmico na sociedade que tanto incomodou a gente a ponto da gente cancelar. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir todos esses sentimentos porque eles são inerentes ao ser humano. A verdade é que a cura do planeta, a nossa cura, elas estão intimamente ligadas a uma transformação para uma cultura de paz. E é verdade também que isso leva tempo, isso não vai ser amanhã. Mas aonde a gente quer investir a nossa energia? Em manter esse sistema de guerra rodando ou em construir um sistema novo? Esse é o pensamento que me guia, esse é o pensamento que faz o Menos um Lixo existir. E não é que a gente vai acertar sempre, mas a gente vai tentando, nesse caminho, pensando como transformar o sistema para que haja mais vida, mais prosperidade, mais abundância, mais amor. Como é que a gente começa do começo, né? Já que vai levar tempo, a gente precisa começar de algum lugar. Será que a gente não pode usar nossa energia vital, nosso propósito, para colaborar, para co-criar esse novo lugar que a gente quer chegar? Será que faz mais sentido a gente usar toda essa energia alimentando o ódio ou alimentando o amor? Então, eu queria que você comentasse aqui pra mim o que faz sentido pra você. Como é que a gente pode, ao invés de criar uma cultura de cancelamento, criar uma cultura de paz, criar uma cultura de inclusão, criar uma cultura de transformação a partir da inclusão. Porque senão a gente está só reproduzindo o sistema de oprimido e opressor de outra forma. E eu acho que não é isso que a natureza faz. Por tudo que eu tenho estudado, ela abrange tudo. É um sistema muito complexo. Ao contrário do sistema de guerra, que é um sistema simplista. A gente vai precisar incluir todos no sistema, porque só quando a gente incluir todos no sistema é que a gente vai conseguir ter a resiliência necessária e a diversidade necessária e as soluções necessárias para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha equidade, para que a gente tenha outros valores norteando a vida. Então, se isso fez sentido para você, por favor, deixe seus comentários aqui, eu quero te ouvir. Se não fez, também deixe seus comentários aqui, com amor, vamos tentar. E eu sou a Fê Cortez, foi um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @FeCortez, o do Menos um Lixo é @menos um lixo numeral, que a gente também vai deixar escrito aqui. E até a próxima. Obrigada. Pra colocar no final ou no começo, gente, eu gravei o vídeo inteiro olhando pro lugar errado, porque eu tô sem lente. Então é isso, valeu a mensagem, sabe? Produção de conteúdo em casa, sem direção, é assim mesmo. Mas o que vale é o que eu disse. Então, tamo junto.